Tem região aqui que já não chove há pelo menos 4 meses. O volume de chuva, né, desse ano já está 45% menor do que em 2020, do que no ano passado. E a gente até chegou a mostrar aqui que no mês passado, a Agência Nacional das Águas, com apoio de diversas outras instituições estaduais e federais também, divulgou os dados de todo o país. É um relatório que aponta a seca, classificação de todo o país. E aqui a nossa região entrou numa classificação mais grave, que é de seca excepcional. Ainda não saiu um próximo relatório, ainda estamos como a pior região do país em seca. Dá para acreditar? Muitas cidades estão enfrentando já racionamento e agora a gente vai ver que no campo os agricultores começaram a buscar as alternativas para essa falta d'água. Por quê? Porque tem que molhar a plantação para não perder plantação, também o pasto para alimentar o gado. E o que os produtores estão fazendo, Patrick? Boa tarde para você. Oi, Nilessa, boa tarde para você, todos aí acompanhando o Ruta em Notícias. Passando, pelas estradas aqui da nossa região, a gente percebe, olhando que está tudo seco. Tudo praticamente seco, reflexo da falta de chuva e também das geadas que aconteceram nas últimas semanas. O que estava vivo ali ainda foi queimado por essas geadas. A gente percorrendo algumas propriedades rurais aqui da nossa região, a gente percebeu muitos prejuízos para esses produtores, que vai desde plantação, o pessoal plantou sorgo, por exemplo, estava esperando chuva para essa planta nascer. A chuva não veio, a planta morreu, teve produtor que perdeu praticamente metade do que plantou. A questão também da alimentação para os animais, Os pastos estão completamente secos, então existe restrição de alimentação também para os animais. Eles precisam investir mais, então, na ração, tudo mais caro para eles, já que não existe pasto. E o que nós encontramos também e percebemos foi a questão de córregos, represas, riachos que cortam essas propriedades. Muitas estão secando, algo que não se via em alguns locais há 50, 60 anos, que não acontecia durante todo esse tempo, está acontecendo nesse ano de 2021. E esses pontos, principalmente de riachos, córregos que cortam as propriedades, são usadas para irrigação das plantações. Com essa seca, com essa água indo embora, secando, esses produtores estão tendo que se virar para irrigar as suas plantações e não ter uma perda maior ainda. Nós fomos em 2 municípios, ali entre Mesópolis e Paranapuã e também em Estrela do Oeste, conversar com os produtores e registrar toda essa situação. Com ele reinando à mesa e sozinho no céu, o cenário nas propriedades rurais é esse: pastos e terras secas, sem vida. Em algumas e poucas áreas, a secura divide espaço com verde, com roças onde a água chega pelo sistema de irrigação. Em algumas propriedades, a água usada nesse sistema de irrigação é captada de represas, córregos, riachos. O problema é que com essa estiagem, eles também estão secando. Como esse ponto aqui onde nós estamos, uma propriedade rural no município de Paranapuã. Aqui onde eu estou, a profundidade desse riacho já chegou ou passou de 1,5 metro. E nesse ano está assim, completamente seco. As terras aqui são do seu Vitalino. O produtor chegou no início da década de 70. São quase 50 anos. E essa é a primeira vez que ele vê o córrego assim. Eu vi, assim, teve estiagem, mas de longo prazo dessa maneira não. Geralmente a água nós tinha com abundância. Podia utilizar noite e dia as bombas ligadas, que não havia problema nenhum. A gente percebeu que do ano passado para cá a diferença foi bastante grande. A gente começou a perceber dia a dia que ia diminuindo a quantidade de água. Em outros trechos do córrego ainda é possível ver água, mas pouca, apenas 10% do nível máximo. Para economizar, a irrigação dos pés de limão teve que ser cortada pela metade. Onde não existe o sistema, o prejuízo é ainda maior. 40% do sorgo não vingou por falta de chuva. Alguns dos reflexos da seca extrema, confirmada pela Agência Nacional das Águas para a nossa região. Em alguns municípios não cai uma chuva expressiva acima de 10 milímetros há um bom tempo. Dados de estações da Unesp em municípios da região mostram essa realidade. Os casos mais extremos são de Populina, que está há mais de 4 meses nessa situação, e Pereira Barreto, 115 dias. O Antônio nem se lembra quando foi a última chuva boa que caiu no sítio dele em Estrela do Oeste. Resultado, a represa que armazenava a água que vinha de nascentes secou completamente. Difícil até de acreditar, para um local que tinha mais de 2 metros de profundidade.
Ela nem encheu esse ano. Juntou um pouquinho de água, mas já logo secou de novo. Surpreende, né? Porque é uma coisa que a gente não tem costume de ver, né? E agora ver um trem tudo seco desse aqui é difícil, né? Chovia até bem, né? Nessas épocas para trás, né? Agora, de 2, 3 anos para cá, que firmou mesmo a seca, aí agora tem que irrigar, se não irrigar não produz mais nada, né? Para não perder a produção de frutas, a família teve que mudar o sistema de irrigação. A água do poço está sendo usada para encher o tanque, que distribui nas plantações. Os produtores só não sabem até quando será possível improvisar ou continuar investindo em novos poços para manter a terra produtiva. Para o futuro a gente tem que pensar em construir mais poço, né? Por mais irrigação, para ver se acaso vir chuva, bem, mas se não vir, vai ter que partir para mais poço, mudar a energia, que a minha energia é meio fraca também. E pôr irrigação em tudo, né? Porque não chove e não produz. Torcer por bastante água, que está necessitando de muita chuva. Mais custos, né, para os produtores aí, já que perfuraram um poço não é fácil, mas é o que muitos estão fazendo para se livrar dessa estiagem longa que a gente vem vivendo, não só nesse ano, mas já há alguns anos. Como disse lá o seu Vitalino, há pelo menos 4 anos ele vem percebendo, né, que o riacho que fica ali do lado da propriedade dele vem diminuindo a cada ano o volume. A Nilessa falou no início de um monitoramento que é feito pela Agência Nacional das Águas, a gente até tem um mapa aí para mostrar para vocês, que mostra que a nossa região, a região noroeste, dessa parte do país que é monitorada pela Agência Nacional das Águas, é a mais seca de todo o país. Seca excepcional. Essa parte mais escura aí da região noroeste do estado de São Paulo. O que significa isso, de acordo com a Agência Nacional das Águas? Perdas de cultura, pastagens excepcionais e generalizadas, escassez de água nos reservatórios, córregos e poços de água, criando situação de emergência. O que a gente viu aí nas propriedades rurais, nessa reportagem que nós mostramos. Nós conversamos também com o professor Tangerino, da Unesp de Ilha Solteira, que é especialista desse setor, professor da agronomia da Unesp de Ilha Solteira. Ele falou um pouquinho dessa união, né, da falta de chuva, desse longo período de chuva deste ano e da pouca chuva registrada também o ano passado, que está provocando toda essa situação. Vamos ouvi-lo. A gente vem de 2020 com menos 37% de chuva ao longo do ano todo, em toda a região noroeste paulista, e de dezembro até agora, todos os meses, nós temos registrados menos chuvas do que o histórico esperado. Importante lembrar que o noroeste paulista é a região de maior déficit hídrico do estado. Historicamente, nós temos 92 dias sem chuvas por ano. E o ano passado nós tivemos nos municípios da Barranca do Rio Grande até 180 dias sem chuva. É desses números que nós mostramos, que o professor até reforçou aí, de Populina, por exemplo, com mais de 4 meses sem uma chuva expressiva. Eles falam de chuva expressiva para a agricultura, principalmente acima de 10 milímetros, mais de 4 meses. Ele diz que pode ser usado até para toda a região noroeste. É que em alguns municípios, 62 dias, 60 dias, zerou, mas zerou quando deu uma chuva muito baixa, que não deu efeito, principalmente no solo. Ela não conseguiu armazenar e resolver pelo menos parte desse problema. Então essa questão de 4 meses de chuva expressiva não são para poucos municípios aqui da região noroeste, não, para diversos municípios. O professor deu um recado também para os produtores rurais aproveitarem essa época de seca para prepararem as suas propriedades, fazer ou reestruturar esses pontos, por exemplo, em que a água ficava ali acumulada com essas barragens feitas com terra, né? Aproveitar esse momento de seca, que esses locais estão secos, para readequar, para preparar para chuvas que vão vir, para acumular o máximo de água possível quando essas chuvas chegarem e conseguir então recuperar essa parte do solo aí das propriedades rurais. Vou fazer dança da chuva aqui daqui a alguns dias para ver se resolve essa situação, viu, Nilessa? Olha, a gente tem que fazer qualquer coisa mesmo, porque está sendo muito aguardada essa chuva. Apesar de não ter a previsão de que ela venha tão cedo, a gente está assim aí com um pensamento positivo. Obrigada, viu, Patrick? Só a chuva mesmo para aliviar toda essa situação que a gente está vivendo.